Fala minha galera, tudo beleza? Sou o Luciano Figueiredo, professor de Civil aqui do SES e estou na nossa semana de revisão para a sua prova do MPU, a sua prova que se avizinha, será agora no dia 21/10, não é verdade? E você já está aí preparadíssimo em uma fase apenas agora de lapidação, de verificarmos aqueles temas que de forma reiterada o CESP cobrou nos últimos certames, que caíram nos últimos concursos do analista do MPU, da prova do MPU, bem como, senhores, aquelas apostas de temas, por serem temas mais novos, temas mais recentes, que têm um apelo maior de prova. Beleza? Teremos uma horinha para tratar destes assuntos destinados aí ao nosso direito civil. Ok? Vou começar então com o primeiro tema, que eu gostaria de tratar com os senhores, que é o tema capacidade civil. Então vou começar tratando da capacidade civil. É o primeiro tema que eu chamo aqui para revisão, por conta, meus amigos, de uma recente reforma nas nossas incapacidades, né? Em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então o tema capacidade civil é um tema que sim, tem boa probabilidade de aparecer no seu certame. Afinal, o que é a capacidade? A capacidade é a medida jurídica da personalidade. Essa capacidade, que é a medida jurídica da personalidade, ela se subdivide em dois braços. É possível falarmos de uma capacidade de direito, também chamada de gozo ou jurídica, como é possível também falarmos de uma capacidade de fato, também chamada de exercício, atividade ou ação. Então, quando tratamos do tema capacidade, abordamos a medida jurídica da personalidade, e essa capacidade se subdivide em uma capacidade de direito, também chamada de gozo ou jurídica, e uma capacidade de fato, também chamada de exercício, atividade ou ação. Perceba, nas pegadas do artigo 1º do nosso Código Civil, a capacidade de direito é inerente a toda pessoa. Toda pessoa, diz o artigo 1º do Código, é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Toda pessoa, eu, você, o recém-nascido, o embriagado, o sujeito que está em coma, toda pessoa tem capacidade de direito. Luciano, eu posso então doar um imóvel a uma criança de 10 anos de idade? Pode, não tem problema nenhum. Se ela é pessoa, ela tem capacidade de direito, ela pode ser proprietária do imóvel. Mas olha que curioso, apesar de todos termos capacidade de direito, nem todos possuímos capacidade de fato. Não. Nem todos possuímos a capacidade de fato, porque compreende-se a capacidade de fato como a possibilidade de pessoalmente praticar atos da vida civil. Capacidade de fato, eu dizia, é a possibilidade de pessoalmente praticarmos os atos da vida civil. E essa nem todos têm. Nem todos podem pessoalmente praticar atos da vida civil, afinal de contas, alguns são incapazes, sejam de forma absoluta ou sejam de forma relativa. Beleza? Então, apesar de todos termos capacidade de direito, nem todos possuímos capacidade de fato. Aquela criança de 10 anos de idade, que há pouco eu disse que pode ser proprietária de um imóvel, e pode, porque tem capacidade de direito, ela não poderá sozinha, meus amigos, emprestar o imóvel, dar o imóvel em locação, vender o imóvel, porque apesar de ter capacidade de direito, ela não tem capacidade de fato. Ok. Aqueles que são, portanto, desprovidos de capacidade de fato, são chamados de incapazes. E os incapazes podem ser absolutamente incapazes, incapacidade absoluta, ou relativamente incapazes, incapacidade relativa. Perceba o seguinte, o tema incapacidades, ele foi recentemente reformado. Foi objeto de recente e importante reforma
no direito civil brasileiro. A Lei 13.146 de 2015, é o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Alguns autores preferem até denominá-la de LBI, Lei Brasileira de Inclusão, tá? O EPD ou a LBI reformou vários aspectos do direito nacional, dentre eles as incapacidades, tocando aí na reforma tanto a incapacidade absoluta como a incapacidade relativa. Por que nós reformamos, né? Por que o EPD adveio para o direito brasileiro e realizou essa ampla reforma? Perceba, o Brasil, nos idos lá de 2000, se tornou signatário de uma convenção em Nova York. Uma convenção na qual o Brasil, ao se tornar signatário, assumiu uma responsabilidade. Qual responsabilidade, professor? A responsabilidade de adequar a legislação interna brasileira, a nossa legislação nacional, sanando um erro que nós cometíamos historicamente. Qual erro? Historicamente, nós confundimos no Brasil incapacidade com deficiência. Nós fazíamos confusão conceitual. Nós, historicamente e equivocadamente, acreditávamos que o deficiente automaticamente seria incapaz. Nós, de fato, e equivocadamente, acreditávamos nisso, tá? Obviamente, galera, claro que era um erro crasso, porque nem todo deficiente é incapaz. Se você parar para pensar, antes da reforma do EPD, tinha passagem legislativa no direito interno brasileiro dizendo, por exemplo, que o deficiente com discernimento reduzido era automaticamente incapaz. Dizendo, por exemplo, que o excepcional sem desenvolvimento mental completo era relativamente incapaz. E o clássico exemplo dos livros nessa situação eram os portadores de síndrome de Down. Então veja, nós cometíamos legislativamente um erro crasso. Entendíamos que o sujeito, por ser deficiente, seria automaticamente incapaz. Obviamente que nós precisávamos reparar este equívoco. E foi o EPD, está aí na sua tela, Lei 13.146 de 2015, que veio então a reparar este equívoco e reforma o Código Civil, tanto nas incapacidades absolutas como nas relativas. Nós vamos então estudar este tema, incapacidades, já à luz do EPD. E eu começo com as nossas incapacidades absolutas, começo tocando o artigo 3º do Código Civil, já devidamente reformado, tá? Artigo 3º do Código Civil já devidamente reformado. E aqui, galera, para quem está estudando para o concurso público, como você, a reforma nos ajuda. Nos ajuda por quê? Porque antes da reforma, nós tínhamos 3 hipóteses de incapacidade absoluta. E após a reforma, as hipóteses foram reduzidas para uma única. Uma única hipótese. Após a reforma, absolutamente incapaz apenas é um menor de 16 anos de idade. Só o menor de 16 anos de idade, como chamam os livros e às vezes pintam em prova, só o menor impúbere é que será tido como absolutamente incapaz. Perceba você que incapacidade absoluta, após a reforma do nosso EPD, há no Brasil apenas de forma objetiva, apenas segundo um critério etário. Então, apenas de forma objetiva, apenas segundo um critério etário, eu dizia, é que nós temos no Brasil o estabelecimento da nossa incapacidade absoluta. Apenas então somente nessa circunstância acabaram as demais hipóteses. Perceba você que essa mudança de início no Código Civil, artigo 3º, é uma mudança que obviamente reverbera no tecido normativo civilista. Claro, reverbera. Veja, absolutamente incapaz é representado para atos da vida civil. Ora, então apenas o menor de 16 anos de idade é que será
representado para os atos da vida civil. Veja você que contra absolutamente incapaz, artigos 198, inciso 1, 195, 207 e 208, todos do Código Civil, contra absolutamente incapaz não corre nem prescrição e nem decadência. Eu posso concluir então que na verdade, contra o menor de 16 anos de idade não correrá nem prescrição e nem decadência, porque apenas ele é absolutamente incapaz. Então veja, é uma modificação que vai reverberando no nosso Código Civil. Mas o EPD, além de alterar as incapacidades absolutas, altera também as relativas. Código Civil, artigo 4º. Então, além de alterar as incapacidades absolutas, altera também as relativas. Código Civil, artigo 4º. O artigo 4º do Código Civil também é alterado e aqui é importante, então, revisitarmos as situações de incapacidades relativas. A primeira delas é o maior de 16 e menor de 18 anos. Primeira hipótese, maior de 16 e menor de 18 anos, que é o menor púbere, tá? Então, primeira hipótese, maior de 16 e menor de 18, eu dizia que é o menor púbere. Aí não mudou nada, é uma hipótese velha conhecida. Segunda hipótese, ébrios habituais, que são os embriagados habituais, e os viciados em tóxico. Beleza. Luciano, veja, ébrio habitual e viciado em tóxico já é relativamente incapaz desde antes. Então não tem mudança aí. Tem sim, tem. Porque teve uma retirada. Na redação prévia ao EPD, nós tínhamos ali ébrios habituais, viciados em tóxico e aqueles que por deficiência tivessem o discernimento reduzido. Nós retiramos o final da redação. Ficaram apenas os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Por quê? Porque a deficiência não gerará mais automaticamente incapacidade. Sigo na análise. Terceira hipótese. A terceira hipótese é mais uma novidade. E essa, a novidade que mais vem sendo cobrada nas provas concursais. Por quê? Porque antes da reforma do EPD, era a situação de incapacidade absoluta. E após a reforma, migrou para a relativa. Qual é a hipótese? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, agora, após o EPD, passaram a ser relativamente incapazes. A exemplo de alguém que vai fazer uma cirurgia e toma uma anestesia geral. Durante aquele período, a incapacidade será relativa. Quarta e última hipótese, uma velha conhecida, são os pródigos. Quem é o pródigo? O pródigo é o sujeito que dilapida o próprio patrimônio, se desfaz do próprio patrimônio sem uma causa justificadora. Este é o pródigo. Ele se desfaz do bem, ele se dilapida os bens sem causa justificadora, tá? Exemplifico aqui com a cidadã que tem transtorno obsessivo compulsivo por compras no shopping center. Antes do dinheiro cair na conta, ela já tá lá louca comprando. Ela é o quê? Pródiga. Beleza? Meus amigos, os relativamente incapazes serão assistidos para atos da vida civil. Assistidos, certo? E serão assistidos apenas para alguns atos da vida civil, porque há atos que eles poderão até mesmo praticar já sozinhos, em virtude da incapacidade aqui não ser absoluta, mas sim relativa. Beleza? Então, o primeiro tópico que nós tocamos aí na nossa revisão foi o tema capacidade civil, objeto de mudança legislativa recente. O segundo tópico que eu queria tocar na nossa revisão é a desconsideração. Porque é um tema coringa, tá? É um tema que pode pintar na prova de civil, é um tema que pode pintar na prova de processo, é um tema que tem ampla atuação no direito. Então, um tema que sempre é recordado nas provas é a nossa desconsideração. Veja só, quando a pessoa jurídica ela adquire a sua personalidade jurídica,
e nas pegadas do artigo 45 do Código. Isso costuma acontecer a partir do momento em que houver o registro dos atos constitutivos. Quando essa pessoa jurídica adquire a sua personalidade jurídica, meus amigos, passa a valer o que nós chamamos de princípio da separação, independência ou autonomia. Princípio da separação, independência ou autonomia. O que é isso? A pessoa jurídica passa a ser independente, autônoma, separada em relação aos seus componentes. Ela passa a ter personalidade jurídica própria. Ela passa a ter personalidade jurídica própria, tá? Ela passa, então, a agir como a atriz principal do direito. Ela passa a contratar, ela passa a ser contratada, ela passa a ter créditos, ela passa a ter débitos. E acaso essa pessoa jurídica não venha honrar com os seus débitos, responderá com o seu patrimônio próprio da empresa. Veja você então que a priori os integrantes de uma pessoa jurídica não respondem por dívidas da respectiva pessoa jurídica. E o inverso também é verdadeiro. A priori, a pessoa jurídica não responderá por dívidas dos seus integrantes. Beleza? Ok. Entretanto, senhores, essa ideia de separação, independência ou autonomia, que foi criada para o bem, passou a ser desvirtuada para o mal. Em qual sentido? Muita gente passou a abrir pessoa jurídica com o único objetivo de burlar a lei, dar o calote. Obviamente que o direito não poderia assistir a isto de braços cruzados. Não. O direito precisava contra-atacar, combater o abuso. E para combater o abuso, o direito então criou, dentre os institutos principais, a chamada desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Professor, o que é isso? O que é a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica? O que eu devo entender por isso? Trata-se de uma medida excepcional e episódica. Medida excepcional, medida episódica, através da qual, meus amigos, o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passa a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Então, a medida excepcional, uma medida episódica, através da qual eu dizia, o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passa a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Olha só, a medida é episódica porque ela incide apenas naquele episódio, apenas naquela situação. Então ela é episódica, eu dizia, porque ela incide apenas naquele episódio, ela incide apenas naquela situação. É justo por isso que você não pode confundir desconsideração com despersonalização. Não dá para confundir desconsideração com despersonalização, porque veja, meu amigo, despersonalizar é retirar a personalidade. E retirar a personalidade significará fazer a extinção da pessoa jurídica. E você não está aqui para extinguir a pessoa jurídica na desconsideração. Não. A desconsideração é episódica. Será apenas naquele episódio. Não vai gerar a extinção, eu dizia, da nossa pessoa jurídica, tá? Então, nada de despersonalizar. Nós vamos apenas desconsiderar naquele episódio. Mas, além de episódica, a desconsideração ela é excepcional. E se ela é excepcional, ela exige requisitos. Ela exige requisitos que, no caso do Código Civil, estão regulados no artigo de número 50.
E quais são os requisitos do Código Civil, professor? Veja, eu tenho que ter um pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. Somado e, segundo requisito, ao abuso da personalidade. Abuso da personalidade que pode ser através de uma confusão patrimonial ou de um desvio de finalidade. Confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Beleza. Então veja você, esses são os requisitos necessários para que haja desconsideração no Código Civil, como eu já circulei aí, né, e até destaquei em outra cor, fica bem ligado aí na história do ou e do e, tá? Então tem que ter um pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito, somado a um abuso da personalidade, seja através de uma confusão patrimonial ou de um desvio de finalidade. Os requisitos, repito, merecem interpretação restritiva. Você não precisa de nada além nem nada aquém do artigo 50. Nessa linha de pensamento, observe você que não é viável, por exemplo, ao juiz desconsiderar de ofício. Não dá. Como está aí na sua tela, para ter desconsideração tem que ter pedido o quê? Expresso. Perceba você ainda que não se exige para a desconsideração o encerramento das atividades da pessoa jurídica. Não precisa. A lei civil em nenhum momento exige. O que ela exige é uma confusão patrimonial ou um desvio da finalidade. A doutrina, olhando para o Código Civil, bem como a jurisprudência, afirma que o Código Civil adota uma teoria maior e objetiva. Teoria maior e objetiva. Maior por quê? Porque nós exigimos mais requisitos para desconsideração do que os demais diplomas legislativos. Maior por exigirmos mais requisitos. Ora, se é maior por exigirmos mais requisitos, obviamente que no Código Civil é mais difícil desconsiderar. Afinal, se precisamos de mais requisitos, é mais complicado desconsiderar. E ela é objetiva porque ela não exige nem culpa nem dolo. Beleza? Ok? Fique atento ainda que a redação do artigo 50 é clara em nos informar que a desconsideração ela poderá atingir a pessoa do sócio e também do administrador, tá? Então ela pode atingir a pessoa do sócio e também do administrador. E o administrador, meu amigo, não necessariamente é sócio. Nós temos no Brasil a figura do administrador não sócio, tá? Então, se a tua prova perguntar lá se um não sócio pode ser atingido pela desconsideração, a resposta é positiva, porque o administrador poderá sê-lo sim, um administrador que não seja sócio. Beleza? Senhores, o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, opa, trocar o pilotinho aqui, agora sim, artigo 133 e seguintes. Então, novo CPC, artigo 133 e seguintes, 133 e seguintes, meus amigos, trouxe uma novidade em relação ao CPC pretérito. Trouxe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. O que é isso? É um novo mecanismo de intervenção de terceiros. Novo mecanismo de intervenção de terceiros, cujo objetivo é dar contraditório, é dar devido processo legal à desconsideração.
Então, o novo mecanismo de intervenção de terceiros, eu dizia, cujo objetivo é dar contraditório, cujo objetivo é dar devido processo legal à nossa desconsideração. Antes do incidente, desconsiderava-se a torto e a direita. As pessoas desconsideravam sem dar direito de defesa, sem nada disso. O incidente veio a resolver esta situação. Este incidente, ele vai ser instaurado através de um pedido expresso, diz o novo CPC. Pedido expresso, que pode ser feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. Ok. Entretanto, o novo CPC nos chama a atenção, e aqui abraçado com a doutrina, abraçado com a jurisprudência, de que este incidente ele poderá buscar duas modalidades de desconsideração. A direta, que é a clássica, é aquela que sai da pessoa jurídica para atingir a pessoa física, ou a indireta, chamada também de inversa, que é aquela que sai da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Ela se dá na contramão. Então ela pode ser direta ou indireta. Veja, o novo CPC trouxe para o plano legislativo a velha conhecida desconsideração indireta, há muito já trabalhada por doutrina, há muito já trabalhada por jurisprudência. Muitos olham nas relações de família, em que o sujeito antevém no divórcio, para de fazer aquisições em nome da sua pessoa física e passa a fazê-las apenas em nome da empresa, em confusão patrimonial. Adquire em nome da empresa a casa de praia, o carro de passeio. Neste cenário, a futura ex-esposa no processo de divórcio pode pedir a desconsideração indireta, saindo da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Beleza? Então observe-se aqui essa novidade do CPC. Ora, este incidente tem cabimento amplo. Qualquer fase do processo de conhecimento, execução de título extrajudicial, cumprimento de sentença. Dizia, o cabimento aqui, ele é bastante amplo do incidente. Não há grandes restrições. Uma vez requisitado o incidente, o juiz suspende o processo principal e volta os olhos ao incidente. Então ele vai suspender o processo principal, ele vai voltar os olhos ao incidente para dar o quê? Contraditório. Ele vai voltar os olhos para cá para dar contraditório. Em qual prazo? 15 dias. E você já sabe aí em casa, quando o CPC trabalha com prazo em dias, são dias o quê? Úteis. Prazo de 15 dias úteis. Apresentada a resposta, o juiz verificará se a hipótese é ou não é de designação de audiência de instrução. Se for, ele marca a audiência, se houver prova oral, e aí assim colherá a prova oral, depoimento pessoal se necessário, etc. Se não for necessário, ele então faz logo o julgamento conforme o estado do processo. Detalhe, a decisão do incidente é atacável por recurso de agravo. Tá lá, meu amigo, no rol taxativo do agravo de instrumento, tá? Então é atacável por recurso de agravo, eu dizia, tá lá no rol taxativo do nosso agravo de instrumento, artigo 1015 do nosso Código de Processo Civil. Beleza, senhores? Ok? Vencemos então aí a questão do nosso incidente, tá? Ainda nos temas de relevância para a nossa prova, avançando no nosso edital, e ainda dentro de pessoas jurídicas, vamos falar um pouquinho das nossas fundações. Fundação. Afinal, o que é a fundação? A fundação é a destinação, é a afetação de um patrimônio para uma finalidade ideal prevista em lei. Então, é a destinação, é a afetação de um patrimônio, eu dizia, para uma finalidade ideal prevista em lei. Essa é a nossa fundação. Olha só, o Código Civil, lá no nosso artigo 62, diz que essa destinação patrimonial, essa afetação patrimonial da fundação, pode se dar de duas formas.
ela poderá ser através de uma escritura pública, como ela poderá ser através, senhores, de um testamento. Escritura pública ou testamento. Olha só, gente. Essa destinação, essa afetação, através de escritura pública, ela será feita quando o desejo do instituidor é ver a fundação funcionar. Leia-se, quando ele desejar, está aí na sua tela, uma instituição inter vivos. Então, se o desejo dele é ver a fundação funcionar, se o desejo dele é o funcionamento inter vivos, ele haverá de fazer esta instituição através da escritura pública. Qual é o detalhe? O detalhe é que essa instituição, através de escritura pública, ela é irretratável. Artigo 64 do Código Civil. Ela é irretratável, está lá no 64 do nosso Código Civil. Ainda, meu amigo, que o cidadão depois queira mudar de ideia, se já lavrou a escritura pública, já era. O Ministério Público, qualquer interessado, pode pedir ao juiz que determine a transferência, a afetação daquele patrimônio para aquela finalidade da fundação. Já a instituição realizada por testamento é uma instituição mortis causa. Ou seja, apenas produzirá efeitos com o falecimento do instituidor. Afinal de contas, o testamento só é aberto no falecimento do sujeito. Tá bom? Por ser mortis causa, por ser um testamento, ela é essencialmente retratável. Ela é essencialmente retratável. Então hoje eu posso fazer uma instituição de uma fundação e um testamento meu, depois de amanhã mudar de ideia e retratar, revogar o testamento, não tem problema nenhum. O testamento não foi aberto ainda. Ele apenas será aberto no momento do meu falecimento. Então é essencialmente retratável. Professor, o que é que acontece se o patrimônio direcionado à fundação for insuficiente? Olhe que isso vale tanto para eventual afetação através de escritura pública, tá? Como para eventual afetação através de testamento. E a resposta está no 63. Neste caso, se de outro modo não dispuser o instituidor, os bens serão incorporados em outra fundação que se destine a finalidade igual ou semelhante. Ok. Falando nas finalidades fundacionais, tá? Falando nas finalidades fundacionais, elas estão elencadas no artigo 62, parágrafo único, qual inclusive foi reformado em 2015 pela Lei 13.151, tá? É curioso, porque antes da reforma da Lei 13.151 de 2015, a fundação somente teria finalidade moral, cultural, religiosa e de assistência. Após a reforma, agora aumentamos o rol. É verdade que o caput continua usando a expressão somente, mas pode ser agora de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologia alternativa, modernização de sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos, promoção da ética, cidadania, democracia e direitos humanos, atividades religiosas. Veja, mantivemos o somente lá em cima na expressão, mas aumentamos, dilatamos bastante o rol de finalidades fundacionais. Tá. Dúvidas ainda sobre a fundação. Primeira dúvida. Uma vez instituída a fundação, seria viável a alteração dos estatutos fundacionais? Quem responde a essa dúvida são os artigos 67 e 68. 67 e 68 no Código Civil. E a resposta é positiva. Sim,
Podemos alterar os estatutos fundacionais após a instituição da fundação. Entretanto, a legislação nos traz requisitos. O primeiro requisito é que haja um quórum de 2/3 para aprovar a mudança. Então, o primeiro requisito, quórum de 2/3 para aprovar a mudança. Então, você já vê que não é tão simples. 2/3 dos representantes, os gestores responsáveis, haverão de concordar. Segundo requisito, que esta alteração não desvirtue a finalidade fundacional. Então, não desvirtue, não contrarie a finalidade fundacional. Então, não pode contrariar ou desvirtuar a finalidade fundacional, é o segundo requisito. Terceiro requisito, aprovação do Ministério Público. Beleza. Em relação a esse terceiro requisito, a aprovação do MP, tem uma novidade também, fruto da Lei 13.151 de 2015. Qual é a novidade? Agora, existe um prazo de 45 dias para o MP se manifestar sobre este pedido de alteração dos estatutos. Prazo de 45 dias. Pois bem, dentro dos 45 dias, o MP pode concordar, e aí beleza, você já altera o estatuto, ou denegar. E aí, se ele denegar, você vai buscar suprimento judicial. Pode concordar, e aí você já altera, ou denegar. Se ele denegar, você vai buscar suprimento judicial. Agora, se passarem 45 dias e o MP nada disser, você também poderá procurar suprimento judicial. Então você também pode procurar aí suprimento judicial. Beleza? E essa é uma novidade importantíssima, porque combate a morosidade do Ministério Público, tá? Detalhe, você viu comigo há pouco que o quórum de aprovação é de 2/3 para alteração dos estatutos. Se é de 2/3, pode ter uma minoria vencida. E essa minoria vencida terá o prazo de 10 dias para impugnar a mudança, tá? Então essa minoria vencida terá o prazo de 10 dias, eu dizia, para impugnar a mudança. Beleza? Prazo de 10 dias para impugnar a mudança. Ok? Ainda nas dúvidas sobre fundações. Vem cá, quem é o guardião das fundações? O guardião das fundações, Código Civil, artigo 66, é o Ministério Público, tá? E refiro-me aqui ao Ministério Público Estadual. Lógico, para deixar bem claro, né, estamos em uma aula de Direito Civil, estamos a tratar aqui das fundações privadas. O guardião das fundações é o Ministério Público. Repito, refiro-me aqui ao Ministério Público Estadual. Beleza. Aqui então pintam algumas dúvidas. Primeira, professor, e se a minha fundação tiver abrangência nacional? Imagine você, Luciano, que a minha fundação tem filiais espalhadas por estados diversos da federação. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E aí, tem problema. Em cada estado, o respectivo Ministério Público fará a respectiva fiscalização. Então, em cada estado, o respectivo Ministério Público fará a respectiva fiscalização. Sem problema nenhum. Então, tendo abrangência nacional, em cada estado, o respectivo Ministério Público fará a respectiva fiscalização. Ok, continua sendo estadual. Não vai ser o MPF. Não é o MPF. É o MP estadual de cada estado fazendo a respectiva fiscalização. Segunda dúvida. E se a minha fundação funcionar no Distrito Federal? Bem, neste caso, quem fará a fiscalização é o MPDFT. MPDFT. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, MPDFT, Ministério Público, eu dizia, do Distrito Federal e Territórios. É ele quem fiscalizará. Tá? Por que isso é uma pegadinha, professor? Porque o MPDFT não é Ministério Público Estadual. Ele é um órgão ligado ao MPU, Ministério Público da União. Pegadinha bem interessante para a sua prova, que obviamente é a prova do MPU, né? Então, fica ligado aí nessa pegadinha de prova. Beleza?
Vou avançando ainda na nossa revisão aqui, né? Vimos capacidade civil, vimos desconsideração, vimos fundações. Agora a gente vai avançar para um novo tema. Agora lá na parte especial, vamos visitar, senhores, a responsabilidade civil. Vamos visitar a responsabilidade civil, vamos nos recordar da responsabilidade civil. E o que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil é imputar ao lesante o dever de reparar integralmente o dano eventualmente ocasionado. Então, responsabilidade civil é imputar ao lesante o dever de reparar integralmente, eu dizia, o eventual dano ocasionado. A responsabilidade civil, portanto, ela é guiada pelo ideal da reparação integral, o qual está presente no 944 do Código Civil. Então, ela é guiada pelo ideal da reparação integral, eu dizia, o qual está presente lá no 944 do Código Civil. O 944 traz esse ideal de forma muito clara na sua cabeça, no seu caput, quando ele diz lá assim, ó, a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pela extensão do dano. É a ideia, é a noção da nossa reparação integral. 944, eu dizia, do nosso Código Civil. Beleza. Então veja, é como se o juiz virasse para o lesado e falasse assim, meu querido, qual é a extensão do seu dano? Qual foi o seu dano? 10 mil, 5 mil, R$1.000? Me diga, me comprove, porque eu quero repará-lo na integralidade. Mas como consabido, toda regra tem a sua exceção. E a exceção está no parágrafo único do 944. A exceção está no parágrafo único do 944. A exceção à reparação integral, senhores, ela se dará quando houver, diz o parágrafo único, manifesta desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Leia-se, você vai aplicar a exceção quando houver culpa mínima e dano máximo. Então, se eu tenho uma manifesta desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, culpa mínima e dano máximo, esse aí é o locus de aplicação da exceção. Neste caso, poderá, é uma faculdade, poderá o juiz reduzir equitativamente o valor da indenização. Poderá o juiz reduzir equitativamente o valor da indenização. Repito, trata-se de uma faculdade. O exemplo do Venosa aqui está lá no meu volume 11 das sinopses para concursos públicos da editora Juiz Pódio. O sujeito está fumando um cigarrinho, pega a bituca do cigarro e descarta, e ocasiona um incêndio de proporções absurdas. Veja, ele teve uma culpa mínima e gerou um dano máximo. O juiz determinar que ele indenize todos aqueles hectares, talvez não seja a medida mais justa, mais equânime. Neste cenário, o juiz poderá, repito, poderá, é uma faculdade, poderá reduzir equitativamente o valor indenizatório. Beleza? Meus amigos, visto o conceito da responsabilidade civil e o ideal da reparação integral, avanço para estudar com os senhores as hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva. E por que ela é chamada de objetiva? Ela é chamada de objetiva porque ela não exige a presença da culpa, tá? Então, ela denomina-se de objetiva, eu dizia, porque ela não exige a presença da culpa. Ok, mas apesar dela não exigir a presença da culpa, obviamente que ela continuará exigindo os 3 requisitos gerais da responsabilidade civil: conduta humana, dano
ou prejuízo e nexo de causalidade. Então, conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Estes requisitos continuam sendo exigidos. Afinal, estes requisitos se somam aí como requisitos gerais de toda e qualquer responsabilidade civil. O que eu não exijo apenas é a culpa. Ok. E quando é que eu tenho essa responsabilidade objetiva? Primeira hipótese, as chamadas leis especiais. Circunstância que está lá no artigo 927, parágrafo único. Então, as chamadas leis especiais, está lá, 927, parágrafo único. Sempre que tenhamos uma lei especial afirmando que haverá responsabilidade civil independentemente de culpa, ela será objetiva. E aí, meu amigo, temos inúmeros exemplos no Brasil, né? Relação de consumo, responsabilidade civil do Estado, danos ambientais, dano nuclear e assim segue. Ok. Então, sempre que houver uma lei especial, ou se você preferir uma lei expressa, dizendo que a responsabilidade independe da culpa, ela será objetiva. Beleza. Segunda circunstância aqui de responsabilidade civil objetiva é a nossa atividade de risco. Está lá no Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Atividade de risco está lá no Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Beleza. Mas o que é atividade de risco? Atividade de risco, diz a doutrina, enunciado 38 do CJF, é aquela usualmente praticada pelo autor do dano e que expõe o lesado a um risco acima da média social. Então, ela é usualmente praticada pelo autor do dano, eu dizia, e expõe o lesado a um risco acima da média social. Essa é a nossa atividade de risco, tá? Exemplifica-se aqui, senhores, com um sujeito que trabalha em grandes alturas. O empregador dele tem uma empresa que fornece prestação de serviço em grandes alturas e esse trabalhador, então, ele é sistematicamente exposto a este risco. Ele está em uma atividade de risco, um risco acima da média social. Quem vai dizer no frigir dos ovos se a atividade é ou não é de risco? Quem vai dizer é o juiz, na análise do caso concreto. Analisando o caso concreto, então, ele nos dirá se estamos ou não diante de uma atividade de risco. E se ele entender que estamos, imputará a responsabilidade civil objetiva. A exemplo desse acidente de trabalho de um sujeito que trabalha em grandes alturas. Terceira hipótese de responsabilidade civil objetiva é o abuso de direito. Está lá no Código Civil, artigo 187. Abuso de direito, está lá no Código Civil, artigo 187. Abuso de direito, que sua prova também pode chamar de ato emulativo, tá? São expressões sinônimas. Quando é que eu tenho um abuso de direito ou ato emulativo? Se configura quando o titular, no exercício de um direito, ele excede manifestamente os fins econômicos, sociais, decorrentes da boa-fé e dos bons costumes. É ali que eu tenho um abuso de direito. Veja você, então, que tem que ser um excesso manifesto no exercício do direito. Manifesto não é qualquer acesso e tem que ser analisado no caso concreto. A doutrina nos informa, enunciado 37 do CJF, que o abuso de direito ele é analisado, portanto, segundo um critério objetivo finalístico. Objetivo finalístico. Você vai verificar a finalidade do direito e, de forma objetiva,
você verificará se houve ou não houve abuso, tá? Exemplo, imagine um locatário de um veículo da marca Celta. Ele tem direito de uso do veículo. Claro, ele é locatário do carro. Mas imagine você que ele pega esse carro e utiliza-se para transporte de carga. Ele excede manifestamente os fins econômicos, sociais, decorrentes da boa-fé e dos bons costumes. Ele incorrerá em abuso de direito e responderá pelos danos eventualmente gerados ao veículo de forma objetiva. Pouco importa a culpa. Quarta hipótese de responsabilidade civil objetiva: empresas e empresários. Está lá no Código Civil, artigo 931. Empresas e empresários, está lá no Código Civil, artigo 931. As empresas e os empresários respondem objetivamente pelos danos gerados pelos produtos, serviços postos em circulação. A responsabilidade civil aqui é objetiva, não depende de culpa. Quinta e última hipótese é a chamada responsabilidade civil indireta. Indireta. E é sobre ela que nós vamos conversar a partir de agora. Por que ela se chama de indireta? Porque ela é indireta quanto ao sujeito. Indireta quanto ao sujeito. Como assim, Luciano? Você responde por um ato que não foi praticado por você. Então veja, é indireta quanto ao sujeito, porque responde um ato que não foi praticado por ele, e objetiva quanto à culpa, porque responde, como eu dizia há pouco, independentemente de culpa. Essa responsabilidade indireta e objetiva, ela se bifurca em dois mundos aqui, tá? Em uma primeira circunstância, ela será por fato da coisa ou do animal. E aqui eu tenho fato do animal, ruína de edifício ou construção e objetos lançados ou caídos. E tenho ainda a responsabilidade civil indireta por ato de terceiro. Beleza. Dito isso, então, vamos verificar aí, senhores, as hipóteses. Começando aqui pelo fato do animal, artigo, colocar até aqui na nossa tela, ó, artigo 936 do Código Civil. Quem responde pelo fato do animal? Se o teu pitbull atacar alguém, ou se a tua cabeça de gado quebrar a cerca do vizinho, quem responde? O dono ou detentor. Se liga na pegadinha do detentor, hein? Se eu empresto meu pitbull para passear com um amigo meu, ele é detentor. Ele responderá. Responde o dono ou detentor. Responde de forma o quê? Objetiva. Tem excludente? Tem. Culpa da vítima ou força maior. Clássico exemplo, imagine que uma criança pula o muro de uma casa para pegar uma bola que caiu no jardim e aí é atacada pelo pitbull do dono da casa. Obviamente que o dono do pitbull, o detentor do pitbull não respondem, porque houve culpa exclusiva da vítima ao invadir a propriedade privada. Fato do animal já foi. Ruína de edifício ou construção. Artigo 937 do Código Civil. Quem responde pela ruína do edifício ou construção? O dono. O dono do edifício ou construção. Cuidado para não errar na prova. Não é o locatário, não é o comodatário, é o dono do edifício ou construção que responderá. Ele apenas não responderá, senhores, ele apenas não responderá se a ruína não provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, se tinha lá uma infiltração que está todo mundo vendo e gerou a ruína, responde o dono.
mas ser algo interno, que ele não tinha como ver, e isso gerou a ruína, ele não responderá, ele tem essa excludente. Quem responde para o objeto lançado ou caído? Artigo 938, se liga que mudou, hein? Responde agora quem habitar o prédio ou parte dele. Mudou em relação à ruína. Como a ruína é uma questão estrutural, responde o proprietário, responde o dono. Como o objeto lançado ou caído não é estrutural, é aquele vaso de flores na sacada da janela que caiu lá embaixo, é o copo de uísque atirado pela janela, ou então que alguém se esbarra e cai lá embaixo. Aí responde quem habitar o imóvel ou parte dele. Aí responde o locatário, aí responde o comodatário. Responde quem habitar o imóvel ou parte dele. Beleza. Seguindo aí. E quem responde pelo ato de terceiro? Veja só, Código Civil, artigo 932, nos traz hipóteses excepcionais em que você responderá pelo ato de um terceiro. Claro que as hipóteses são de exceção, né? Porque em regra você só responde pelos próprios atos. Tem lá, são também responsáveis pela reparação civil, os pais, pelos filhos menores que estejam sob sua guarda e sua companhia, o tutor, o curador pelo tutelado ou curatelado, o dono de hotel pelo hóspede, ainda que se albergue para fim de educação, aqueles que participarem gratuitamente dos produtos do crime, tá? Então, você tem lá as hipóteses em que você responderá pelo ato de um terceiro, o empregador ou comitente pelo ato do empregado, serviçal ou preposto. São todas circunstâncias nas quais você responderá pelo ato de um terceiro. Todas elas. Beleza. Olha só, essa responsabilidade civil por ato de terceiro, ela será indireta, você já viu comigo há pouco, solidária, está lá no 932 e 942, solidária, porque você também responde ao lado do terceiro, e objetiva, porque você responderá independentemente de culpa. Então ela é indireta, ela é solidária e ela é objetiva. Sobre o fato de ser objetiva, você tem que ficar atento, porque na verdade a responsabilidade civil por um ato de terceiro, ela envolve um vínculo complexo. Complexo em qual sentido, professor? É complexo porque ela envolve duas relações imbrincadas, conjuntas. Vou pegar um exemplo. O dono do hotel responde pelo ato do hóspede que gere dano a um terceiro. Vou botar aqui a um cliente para ficar mais claro. A outro cliente, né? Veja, você tem aqui no primeiro vínculo a responsabilidade civil por ato de terceiro. O dono do hotel está respondendo pelo ato de um terceiro. E aqui ele responde de forma o quê? Objetiva. Então aqui não se avalia a culpa do dono do hotel. Eu não preciso nem de presunção de culpa. Isso vale para todas as hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiro. Se eu não preciso de presunção de culpa, galera, esquece esse negócio de culpa em vigilando, culpa em neligendo, culpa em contraindo. Vocês erram muito isso. Vocês adoram marcar na prova, por exemplo, que o pai é presumidamente culpado pelos atos dos filhos menores que estejam sob sua autoridade, sob sua companhia, porque ele tem culpa em vigilando, tem o dever de vigilar. Falso! É objetivo. Entretanto, o dono do hotel responde pelo ato do hóspede de forma objetiva, desde que o ato do hóspede seja o quê? Culposo, subjetivo. Se o hóspede, obviamente, agrediu o outro em legítima defesa, aí o dono do hotel não responderá. Lembre-se ainda que na responsabilidade civil por ato de terceiro, em regra, caberá ação em regresso.
o dono do hotel depois aqui teria ação regressiva contra o hóspede, tá? E nessa ação em regresso, a responsabilidade civil será subjetiva. Professor, por que você disse que, em regra, cabe ação em regresso? Porque tem exceção. Qual é a exceção, professor? Não tem regressiva do ascendente em face do descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Aí não tem regressiva. Se meu filho quebrou um vidro lá no prédio, eu sou obrigado a ressarcir e não terei contra ele, meu filho menor, obviamente, ação em regresso. Meus amigos, muito obrigado aí pela atenção. Espero que tenham gostado dessa nossa revisão. Vimos muita coisa bacana servindo aí para o aprimoramento, a lapidação para a sua prova. Seguiremos juntos lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Luciano Lima Figueiredo. Dicas diárias de direito civil, vídeos de revisão, notícias de provas, recursos. Estamos juntos. Lhe desejo uma prova magnífica. Um beijo e até a próxima.